professor Edu Lopes, o boladão de física na área. Mesmo distante, estamos juntos na missão, que o nosso bonde é pesadão. Tu tá ligado, né, irmão? Galera, aula de hoje, vetores. Hoje vamos falar sobre esse ente matemático vetores, que é de suma importância para o nosso curso. Nós vamos ouvir falar de vetores durante todo o teu ensino médio. Ou você ouviu falar de vetores durante o teu ensino médio também. Beleza? Então, fica ligado que isso aqui vai impregnar a tua vida durante a tua carreira escolar. Bem, então primeiramente nós temos que saber definir, conceituar o que são vetores. Bem, vetores é um ente, é um agente matemático que é caracterizado por esses três tópicos aqui. Então, todo e qualquer vetor, quando se fala em vetor, em grandeza vetoriais, então nada mais são do que grandezas que possuem direção, sentido e módulo, uma magnitude, uma intensidade, que é a mesma coisa que o módulo. Beleza? Então, quando nós classificamos vetores, quando nós temos que trabalhar com vetores, melhor dizendo, nós vamos ter que dar ênfase para essas três características: direção, sentido e módulo. Por que eu estou deixando isso bem claro? Queridos, quando você começou a estudar física, introdução à física, nós classificamos as grandezas físicas, que é tudo que pode ser medido, em grandeza física escalar e grandeza física vetorial. Qual é a diferença? Que as grandezas físicas escalares, elas são muito bem definidas somente por um valor, que é um módulo, e uma unidade de medida. Exemplo, a massa do seu corpo. A massa do seu corpo, digamos que a massa de um corpo seja de 50 quilogramas. Ou seja, o módulo, a magnitude, o valor, a intensidade é 50, a unidade de medida, quilogramas. Não tem sentido falar, a massa desse corpo é 50 quilogramas na vertical, é 50 quilogramas na horizontal. Isso não tem sentido algum. Agora, vamos pegar como exemplo força. Para ficar bem mais fácil o nosso aprendizado, vamos especificar a força-peso. Não quero dizer que a força-peso é a única força que é vetorial, não é isso. Todas as forças são grandezas vetoriais. Só que para ficar bem mais claro o exemplo, vamos falar da força-peso. A força-peso é a força com que a Terra nos atrai para o seu centro. Então, do jeito que eu estou aqui, me adotando aqui como exemplo, então a força-peso, a Terra está me puxando, então essa força age na direção vertical. No mesmo esquema que eu estou aqui, na situação que eu estou aqui, essa força age para baixo, e essa força-peso tem um módulo, que é calculado pela minha massa vezes a aceleração da gravidade. Beleza? Então tu percebes que a força-peso tem uma direção vertical, sentido para baixo, e o módulo dela nós calculamos o produto da massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Então, a força é uma grandeza vetorial. E isso nós vamos ver durante todo o curso de física. Grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, quando apresentar-se para você uma grandeza vetorial, fica ciente que é uma grandeza que vai ter que ser caracterizada a sua direção, o seu sentido, o seu módulo. Beleza? Conceito de vetor tranquilo. Como nós representamos o vetor? Um segmento de reta, em que o tamanho dessa reta vai me dar como informação o módulo, a intensidade desse vetor. Então, se o vetor for pequeno, então o módulo dele é menos intenso. Se o módulo se o tamanho dessa seta for maior, quer dizer que esse vetor já é uma grandeza bem mais intensa. Perfeito? Beleza? Então, pela própria disposição desse vetor, desse segmento de reta, já me dá também a direção desse camarada aqui. Então, você percebe que esse vetor está apostado na horizontal. Nós já temos a direção. E o sentido, quem vai me indicar o sentido do vetor é essa setinha aqui, essa flechinha aqui. Então, dá para perceber que o sentido dele é para a direita. Vale ressaltar, senhoras e senhores, a diferença de direção e sentido.
Direção vertical, horizontal. Numa única direção, você pode ter dois sentidos. A direção vertical, sentido para cima ou para baixo. Na direção horizontal, sentido para a direita ou para a esquerda. Tá claro? Diferença de direção e sentido? Tranquilo. E a simbologia das grandezas vetoriais é sempre uma letrinha com uma setinha em cima. Então, quando aparecer essas letrinhas com essa setinha em cima, você já sabe que está fazendo referência a uma grandeza vetorial. Alguns livros adotam a simbologia de vetores com uma letrinha em negrito também. Pode ser também a simbologia de grandeza vetorial. Então, nós podemos representar aqui ó, o vetor A com a sua orientação, direção e sentido, o tamanho do vetor, seu módulo, o vetor B também com as suas orientações e o vetor C. Beleza? Tranquilo? Falado do conceito da representação, simbologia do vetor, vamos dizer quando é que os vetores são iguais, igualdades de vetores. Queridos, para dois ou mais vetores serem iguais, tem que ter igualdade nessas três características. Esses vetores, para serem iguais, eles têm que ter o mesmo módulo, tem que ter a mesma direção e tem que ter o mesmo sentido. Então, se nós observarmos para esses três pares de vetores, você percebe que, por exemplo, o vetor A e o vetor B, dá para perceber, espero que fique nítido, que o tamanho desses vetores são iguais. Então, em módulo, esses vetores são iguais. Dá para perceber que tanto o vetor A quanto o vetor B estão na vertical. Então, em direção também eles são iguais. E dá para perceber que os dois vetores estão no mesmo sentido. Ou seja, se nesses dois vetores a igualdade entre direção, sentido e módulo permanecer, nós podemos afirmar, sem medo de ser feliz, que esses vetores são iguais. Beleza? Agora preste atenção para os dois vetores C e D. Espero que fique nítido para você ver que eles têm o mesmo tamanho, são iguais em módulo. Ambos estão na horizontal, então tem a mesma direção. Só que o vetor C está para a direita e o vetor C está para a esquerda, então diferem em sentido. Então, das três características que definem o vetor, uma delas não condiz entre esses vetores. Então, se uma delas não condiz, eu posso afirmar que esses vetores não podem ser mais iguais. Beleza? Tranquilo? Vetor E e vetor F são iguais em tamanho, estão na mesma direção, estão no mesmo sentido. Ou seja, o vetor E e o vetor F também nós podemos afirmar que são iguais. Beleza? Então não esqueça jamais, para nós termos igualdade de vetores, é necessário que os vetores sejam iguais em direção, tenham a mesma direção, tenham o mesmo sentido e tenham o mesmo módulo. Beleza? O que nós temos aqui agora, os vetores opostos, vai diferenciar somente em sentido, extremamente importante quando nós falarmos de subtração de vetores. Então você percebe que eles são iguais em módulos, têm o mesmo tamanho, possuem a mesma direção, porém sentidos opostos. Beleza? Então eu posso dizer que o vetor A pode ser igual a menos o vetor B, já que os sentidos são opostos, nós representamos com o sinal de negativo aí. Beleza? Só o filé? Tranquilo. E agora vamos começar a falar das operações de vetores. A primeira delas é a soma de vetores. Queridos, antes de nós necessariamente entrarmos na soma de vetores, nós temos que entender o seguinte. Esse vetor A tem um determinado módulo, está na direção vertical, sentido para cima. Eu posso muito bem pegar esse vetor A, mantendo essas três características, mantendo seu módulo, sua direção e sentido, e transladar para qualquer parte aqui do quadro. Vai dizer que isso continua sendo o vetor A. É o vetor A porque eu mantive suas características, só fiz transladar com ele para posições diferentes. Beleza? Baseado nisso, outro detalhe que temos que entender é o seguinte.
Que os vetores, a origem dele vai ser sempre essa aqui, esse ponto, e a sua extremidade é representada pela seta. A origem do vetor e a sua extremidade. Por que eu estou te dizendo isso? Porque na soma de vetores é necessário nós entendermos isso para nós montarmos, principalmente na regra do polígono, para nós montarmos o polígono, nós temos que entender esses dois pontos em particular dos vetores. Beleza? Então vamos dizer que eu tenho o vetor A e o vetor B, a soma dos dois vetores, o vetor A e o vetor B. Pela regra do polígono, eu vou ter que formar esse polígono. Para formar esse polígono, é necessário eu estabelecer o seguinte critério. Para eu formar o polígono, a extremidade do primeiro vetor vai ter que sempre se unir com a origem do segundo vetor. Então, eu vou transladar o vetor B, mantendo as suas características, para colar na extremidade do vetor A. Então, percebe que vai ser sempre a extremidade do vetor na origem do outro vetor. E aí, para eu formar o polígono, está faltando eu fechar aqui. E aí, quando eu fecho o polígono, quando eu fechar o polígono com este vetor aqui, o vetor em vermelho, que eu vou chamar de vetor S, que é o vetor soma, formei o tal polígono. Formando o polígono, o que esse vetor S quer me dizer? Esse vetor S quer me dizer que é o resultado de uma soma entre o vetor A e o vetor B. Beleza? Queridos, um detalhe importantíssimo. Digamos que estejamos falando de deslocamento. Digamos que o vetor A, o deslocamento seja de 3 km. Digamos que o vetor B fosse deslocamento de 4 km. Podemos dizer que o vetor deslocamento é S, que é o resultado só mais S, 3 km o A, 4 km o B. Eu posso dizer que esse vetor S é de 7 km? E a resposta é não. Não, porque esse vetor soma não está me dando o módulo B. Está me dando somente a orientação do vetor soma. Então, se eu falar que o vetor soma é o vetor A mais o vetor B, eu estou te representando esse polígono. Na soma de vetores, a extremidade do vetor cola na origem do outro vetor. Eu fecho o polígono com o vetor soma. Então, esse vetor soma me dá somente a orientação e não o valor em módulo de tal vetor. Que para ficar mais simples isso aí, vamos continuar com o exemplo já. Da soma de vetores, então lembre que a regra do polígono tem que seguir o seguinte critério. A extremidade de um vetor tem que colar na origem do outro vetor. O vetor resultante fecha o polígono. E nesse fechar o polígono com o vetor resultante, a regra é a origem do vetor resultante, do vetor soma, cola com a origem do primeiro vetor. A extremidade do vetor soma cola com a extremidade do último vetor, no caso que é o vetor B. Vamos fazer mais um exemplo para isso ficar bem claro. Aqui, ó, agora a soma desses três vetores, vetor A, vetor B, vetor C. Se eu mantiver as três características desses vetores, eu posso trasladar a variante para onde eu quiser. Então, trasladando o vetor A, mantendo sua direção, seu modo, seu sentido, vou pôr em prática o critério para formar um polígono. A extremidade do vetor A tem que colar na origem do vetor B. Mantive as características do vetor B. A extremidade do vetor B tem que colar na origem do vetor C. Mantém as características do vetor C. Pá. Então, para formar o polígono, tem que ter o vetor soma. E qual é o critério para eu formar o vetor soma? A origem do vetor soma tem que colar com a origem do primeiro vetor. A extremidade do vetor soma tem que colar com a extremidade do último vetor. Então, o vetor soma vai ficar com esta cara aqui, ó. Então, vou chamar de vetor S, vetor soma. Então, representando através da soma, como ficaria este vetor? O vetor S nada mais é do que o vetor A
mais o vetor B mais o vetor C. Porque perceba que A, B e C estão seguidos um do outro, mantendo o critério extremidade, origem, extremidade, origem. Se isso se mantém, quer dizer que estão se somando. Ok? O diferente disso aqui, ó, veja bem, se o vetor S estivesse neste sentido aqui, ó, ou seja, formando, completando um ciclo, você percebe que o vetor S aqui completou o ciclo. Você percebe que nós não estamos agora falando do critério que a origem do vetor soma, que é o resultante, na origem do primeiro vetor, extremidade do vetor resultante, na extremidade do último vetor. Isso não condiz com esse caso aqui. Quando isso acontece, quando a gente fura esse critério, o que está acontecendo? Se os conjuntos de vetores, como nós temos aqui, fechar o ciclo, isso aqui, pessoal, é o que nós falamos de soma vetorial nula. Quer dizer que a soma desses vetores, o resultado é zero. Beleza? Quando se completa este ciclo. E quando não se completa o ciclo, quando não tivermos o critério para opor o vetor soma, quer dizer que este vetor soma é a somatória de todos os vetores presentes aí no esquema. Beleza, galera? Espero que tenha dado para vocês compreenderem a primeira aula de vetores. Na próxima aula nós vamos dar continuidade nas operações vetoriais. Até o nosso próximo encontro, mas até lá viverei de saudades.